divisão nas famílias. Mas ele deu um encorajamento naquele contexto em 10:32. Ele falou que se a gente confessar Ele diante dos homens, Ele também vai nos confessar naquele grande dia. Então, a ideia é que Satanás trabalha de um lado, muitas vezes com estratégia, outras vezes com uma violência mais declarada. Mas talvez a grande força de Satanás esteja em que ele trabalha nessas duas áreas com perseverança. Porque depois de todas as tentações de Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 13, diz que ele se retirou até um momento oportuno de retornar para tentar Jesus novamente. E às vezes vai acontecer isso, que a gente tem vitórias contra Satanás, e ele se retira até um momento oportuno. Então ele é ardiloso, ele é forte e ele é perseverante nessas coisas. Efésios capítulo 6, versículo 10. Se a gente tem uma batalha, a gente precisa batalhar. A gente tem um inimigo astuto, poderoso, e o encorajamento e a exortação é para que a gente seja forte no Senhor. Efésios 6, 10-13, quanto ou mais. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Existe uma luta, Paulo está dizendo. A imagem é de uma batalha forte e sugere para a gente urgência, que a gente tem que estar vigilante, que a gente não pode dormir no ponto, que a gente tem que estar intenso e, acima de tudo, que nós temos que estar humildes. A força, capítulo 6, versículo 10, com a qual nós batalhamos, não é nossa, por isso a humildade. A força é do Senhor. E a gente tem que, final do versículo 13, manter a nossa posição e nunca se render na batalha. Ele fala a ideia de, depois de vencermos tudo, permanecermos inabaláveis e não se render na batalha. Porque essa batalha, ela se dá, versículo 12, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. E fala também, versículo 11, um pouco que a gente trabalhou sobre ciladas de Satanás. Olha as duas coisas que a gente trabalhou. Aqui ciladas, versículo 12, estratégias, inteligência para tentar nos derrubar. E versículo 13, fala sobre a ideia da força, as forças espirituais do mal. Satanás e o exército que ele tem, nós batalhamos contra eles. A gente tem que olhar para esse quadro todo que Paulo descreve e respeitar, e a gente tem que temer na batalha no sentido de ficar ligado. Sem o Senhor, a gente não pode jamais vencer a batalha contra o inimigo. Com humildade a gente tem que colocar a armadura de Deus e confiar no Senhor. É o chamado que Paulo está fazendo aqui. E a gente tem também, Efésios capítulo 6, versículo 11, que cooperar. Porque é um chamado no sentido de revestir-vos, é alguma coisa que a gente tem que fazer. O Senhor do lado dele está operando, nos concedendo a força e a armadura. Mas a gente tem que cooperar ativamente nos revestindo das coisas que Ele nos dá. Precisamos tomar toda a armadura de Deus, porque versículo 13, essa batalha focaliza no dia mau, que são os dias de pressão, os dias de tentação que a gente enfrenta, e a gente tem enfrentado isso, enfrenta sempre na nossa vida. Então sempre alerta, sempre vigilante. E aí 6:14-17, ele fala sobre essa armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual a gente pode apagar todos os dardos do inimigo, e tomar também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo usa a armadura que ele via os soldados romanos vestindo, e usa como ilustração de uma armadura espiritual que a gente tem que vestir. A primeira coisa que ele pede para a gente vestir é para que a gente possa se cingir com a verdade, que significa para a gente que falso ensinamento, tradição humana, filosofia humana nos deixam frágeis, e a gente vai se render na batalha bem no começo, se a gente não se veste com a verdade de Deus. A confiança na revelação verdadeira de Deus vai dar força para cada um de nós, vai dar convicção para cada um de nós, e vai dar firmeza para cada um de nós, para que a gente possa batalhar contra o inimigo. Aqui mesmo no livro de Efésios 4:14, falou que existe o perigo de a gente ser levado de um lado para outro, por
se a gente de fato não está ligado à cabeça que é Cristo, que é a verdade. Então a gente precisa estar focado e ligado na verdade. 1 Coríntios 3,11 diz que ninguém pode lançar outro fundamento a não ser o único que existe, que é Jesus Cristo com os ensinos dele. Efésios 2, 20 e 22 diz que nós como igreja estamos fundamentados sobre a doutrina dos apóstolos e de Cristo como pedra angular. Romanos 1,16 falou que esse evangelho que nós temos é o poder de Deus para a nossa salvação. Então a gente precisa estar bem ligado à verdade, vestir-se com a verdade. Falou também no versículo 14 da armadura sobre a couraça da justiça, segunda parte do versículo 14, que significa que fazer o certo na nossa vida, aqui é justiça no sentido de retidão. Fazer o certo na nossa vida nos protege, porque vai construir o nosso caráter. O pecado acostuma na nossa vida e nos torna insensíveis. Do outro lado, fazer o que é certo protege a gente, nos fortalece na construção do nosso caráter espiritual. Protege o nosso coração dos ataques de Satanás, porque o pecado nos deixa vulneráveis, a retidão nos deixa firmes. Tiago capítulo 4, versículo 7, que a gente já citou. Como é que a gente resiste ao diabo? Se aproximando de Deus e das coisas de Deus e das coisas que Ele nos ensina. Também ele falou sobre a propagação do Evangelho da Paz, versículo 15. O Evangelho dá base firme para cada um de nós. O Evangelho nos dá estabilidade. Como a gente ouviu em Romanos 1,16, ele é o poder de Deus. O Evangelho nos salva e salva outros também. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 12 a 16, Paulo falou para Timóteo para ninguém desprezar a mocidade dele. E ele deveria focalizar em algumas coisas para o crescimento dele, para que o crescimento dele fosse notório, o progresso dele fosse notório para todos. E uma das coisas, ele deveria ser padrão da palavra. E enquanto Paulo não chegasse, ele deveria se dedicar à exortação e à leitura da palavra. E ele deveria cuidar dele mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, 4,16, ele salvaria os que cercam ele. Então a gente precisa ficar ligado ao Evangelho da Paz e estar envolvido com coisas espirituais. Ter serviço no Senhor é alguma coisa que nos prepara, que nos ajuda. A gente precisa se envolver com coisas espirituais. Tem um ditado até que cabe aqui. Às vezes tem ditados mundanos que não tem nada a ver. Tem os ditados humanos que até cabem espiritualmente. Por exemplo, em Tito, Paulo usa um ditado mundano dizendo que um próprio profeta entre vocês falou que feras cretenses, etc, etc, etc. Era um profeta chamado Epimênides, que não era nem cristão e que tinha um ditado referente aos cretenses. Mas existe um ditado que, eu não vou lembrar bem talvez dele, vocês me ajudam aqui, que casa vazia, oficina do diabo. Alguma coisa assim, cabeça vazia, mente vazia, oficina do diabo. É mais ou menos isso, que cristão vazio, que não tem um trabalho no Senhor, tem uma casa fácil para o inimigo poder atuar. E nós precisamos nos preparar com o Evangelho, para que preparando com o Evangelho a gente possa também propagar o Evangelho. Por exemplo, olha para 2 Samuel 11, 1 a 3, na época em que os reis deveriam sair para a batalha. Davi não saiu, e mandou Joabe, o comandante do exército, e mandou o povo. Mas era para ele estar na frente da batalha, mas ele ficou em Jerusalém. E dá para ver que ele estava bem preguiçoso, porque ele levantou de tarde, bocejando, olhou para a casa vizinha, Batseba, o coração dele se encheu da imoralidade, mandou perguntar quem era, até falaram para ele, olha, é a esposa de um homem, aí já do Urias. Mas ele está com o coração tomado pelo inimigo, que ele vai e manda buscar ela engravida, e aí tem aquele problema todo das várias estratégias mundanas e satânicas que ele fez, inclusive para colocar o marido na frente da batalha mais ferrenha, assim, para ele morrer, de maneira que ele acabou, um homem de Deus ali, cometendo adultério e assassinato, porque ele estava vazio, não estava com nenhuma espécie de trabalho, principalmente no posto em que ele deveria estar. E se a gente não tem trabalho no Senhor, o que acaba acontecendo é que o inimigo tem muito espaço para trabalhar na nossa vida. Então, a preparação do Evangelho da Paz deve ser alguma coisa que os cristãos trabalham e que faz parte da armadura. Também, versículo 16, ele falou sobre o escudo da fé. Fé emprestada dos outros é uma fé muito fraca, que vai fazer com que a gente caia fácil. A gente não deve ficar apoiado na fé do pai e da mãe. A gente não deve ficar apoiado na fé do pregador. A gente não pode ficar apoiado na fé do nosso amigo, discípulo mais íntimo. A gente tem que ter uma fé pessoal, nossa mesmo. E cresce na fé aqueles que conhecem o Senhor. Salmo capítulo 9, versículo 10. Os que te conhecem, Senhor, confiam em ti, porque
Porque o Senhor, Ele não desampara aqueles que buscam Ele. E Oséias capítulo 6, versículo 3, falou para a gente conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer cada vez mais o Senhor, porque o mais que a gente conhece, a grandeza do nosso Deus, é o mais de fé que a gente vai ter nele. João capítulo 4, versículo 39 a 42, Jesus teve a comunhão com aquela mulher chamada samaritana. E naquela comunhão, naquela conversa, que Jesus estava conduzindo para coisas espirituais, no final da conversa, Jesus revela para ela sobre a vida dela, mas ela nem contou, porque Ele é Deus, Ele conhece a vida dela, e se revelou para ela como um Cristo. Eu sei que é de vir o Salvador, etc. Jesus falou, sou eu que estou falando contigo. Nesse inteirinho, os discípulos estão chegando, ela abandona a câmara, abandona tudo e corre para a cidade, para contar para as pessoas da cidade que tem um homem que falou sobre a minha vida. Não será porventura Ele, o Cristo? E as pessoas vão para Cristo e pedem para que Cristo fique 2 dias na cidade. E Cristo fica 2 dias em Samaria ensinando. Agora olha que interessante, João 4, falando sobre uma fé que começa de segunda mão e que se torna uma fé amadurecida e pessoal, que é o que Deus deseja para cada um de nós. João 4, 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E olha o que eles disseram para a mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Começou uma fé de segunda mão. A fé é baseada no que a mulher contou. Agora já não é mais pelo que ela disse. Nós tivemos uma comunhão pessoal com o Senhor e nós cremos que Ele é o Salvador do mundo. Então, a gente precisa do escudo da fé. Não precisamos de uma fé emprestada. E não é errado uma fé emprestada no início da nossa fé. É até a maneira pela qual nós somos chamados. Mas depois tem que desenvolver. E eu preciso ter uma fé pessoal. E é interessante que semelhante fé, Efésios 6,16, ele não apaga alguns dardos inflamados do inimigo, mas apaga todos os dardos inflamados do inimigo, que tenta lançar contra a gente e nos derrubar. A importância de uma fé pessoal, de uma fé que cresce. Ele fala também sobre o capacete da salvação, versículo 17, que dá motivação para a batalha. A gente não está batalhando em vão. A gente já tem salvação no sentido de perdão, Efésios 1,7. A gente já tem salvação no sentido de libertos do espírito que agora atua no espírito da desobediência, que é Satanás, Efésios 2,2. A gente já tem salvação no sentido de que a gente não é mais estrangeiro, Efésios 2,19, mas que a gente é até a família de Deus. Mas a salvação que ele está falando aqui também é de Efésios 4,30, que a gente foi selado com o Espírito Santo para aquele grande dia da volta de Cristo. E a gente está esperando a salvação na plenitude. Então, utilizar o capacete é na cabeça, sempre pensando na salvação, a volta de Cristo. Ele vai vir como Salvador, vai transformar o meu corpo para ser igual ao corpo da glória dele. Eu vou ver 1 João capítulo 3, versículo 2, o Senhor face a face, e porque eu vou ver ele face a face, ele vai me transformar e vou ser semelhante a como ele é. Coisas da eternidade, sempre na cabeça. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 e 4, a ideia de bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu e nos refez com uma viva esperança. Uma viva esperança inacessível, sem mácula, que nunca vai acabar, eternamente com o Senhor. Capacete da salvação no meio da batalha. Batalhamos com um propósito, batalhamos com um fim, de estar para sempre com o Senhor. E ele está falando que a gente deve utilizar isso na nossa vida. E também versículo 17, a espada do Espírito, através do qual o Espírito Santo atua, porque o Espírito revelou a palavra. Então a palavra é a espada através do qual o Espírito Santo vai atuar na nossa vida. A gente deve combater com a verdade, como Cristo fez. Quando a tentação vem contra a gente, combate com a palavra. Quando os falsos mestres tentam persuadir a gente, combate com a verdade. Quando o mundo vem com as suas filosofias materiais e humanas, combate com a verdade que o Espírito revelou. Por isso a gente deve dar de novo, a gente frisa, importância ao estudo da palavra, para a gente bem utilizar a palavra, que é a espada do Espírito, nos momentos da batalha. Salmo 119, 9. Guarda no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. É um hino que a gente canta muito e que está na Escritura e que a gente deve viver. E para a gente finalizar a ideia de hoje, Efésios 6, 18 a 20, que é a oração. A oração não faz parte da armadura, mas é o reconhecimento de que a armadura em si sozinha não faz nada. Nós precisamos chamar o comandante da batalha,
para que Ele atue na nossa vida. Paulo dizendo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança